Estamos de volta, Vida e Saúde, hoje nessa quarta-feira tratando aqui de saúde mental. Hoje a gente está falando sobre pensamentos funcionais. A gente já entendeu o que são os pensamentos disfuncionais ou a distorção de pensamentos aqui. A gente já entendeu como é que eles vêm, como é que a gente pode perceber, como é que a gente identifica. E agora a gente segue trazendo aqui como a gente pode exercer pensamentos funcionais. Como é que a gente pode cultivar, fazer essa troca, de alguma maneira, quebrar um ciclo aí de pensamentos difíceis. E olha essa interação que chegou pra gente, do Adriano Pinheiro. Ele está contando aqui que ele cuida dos pensamentos, substituindo pensamentos ruins por pensamentos bons. E é uma das estratégias que ele usa também, a oração. Adriano, obrigada pela participação, certeira aqui no Vida e Saúde. Doutor César, eu já assisti uma palestra sua falando sobre como quebrar essa frequência, essa cadência de pensamentos ruins ou pensamentos distorcidos, inserindo um bom pensamento ali. Dá um exemplo pra gente, doutor. E também, sabe, a gente dá um comando para a própria cabeça. Então, quando vem um pensamento desagradável, eu posso dizer, e às vezes eu devo dizer, para com isso, não vou pensar nisso. Eu digo para mim mesmo isso. Dá uma chacoalhada ali no pensamento. Você segura as rédeas da carruagem, né, em vez de deixar o cavalo destrambelhar lá para o desfiladeiro, né, lá para o precipício. Então, esse comando é uma coisa importante também da gente fazer com a gente mesmo, né? Ele fala da oração, o Adriano trouxe aqui a importância da oração. Entregar esse pensamento, agora a gente identifica primeiro o pensamento para que a gente possa levar para Deus. Sim, verdade. Que faz parte da resolução de distorção de pensamento. Eu tenho que o primeiro passo é eu perceber que ele existe. Eu admitir que ele existe, porque às vezes demora um tempo. Sim. A gente pode ficar na negação. Não, eu penso assim porque fulano tá... Não, eu penso assim porque Deus não responde minhas orações. Então a pessoa fica... Até o dia que então, quando chega um dia que ela fala assim, não, eu penso distorcido porque esse é um problema meu. Eu ainda não consegui consertar isso na minha cabeça. Então, quando ela chega nesse passo, que é o grande primeiro passo, aí ela abriu a possibilidade de, bom, já que agora eu admito que eu tenho uma tendência de pensar distorcido sempre que acontece isso ou aquilo, então eu posso aprender a lidar com isso e aquilo de uma forma diferente, para que eu não repita essa forma de pensar. Então, o primeiro passo, admitir que eu tenho essa distorção e que distorção que é essa, né? Vou dar um nome para ela, né? E terceiro, quando é que ela acontece? Tem alguma situação, atendi gente no passado, no consultório, que dizia assim, várias histórias, viu, Gabriele? Assim, a paciente falava assim, doutor, toda vez que chega final do dia, eu sinto uma coisa ruim dentro de mim, uns pensamentos ruins e tal. Eu não sei porque acontece isso. A gente foi vasculhando, né? E acabou que realmente toda vez ela era menina, vivia com um pai alcoólatra que era violento, ele chegava em casa no final da tarde, início da noite, bêbado, quebrava tudo, então aquilo ficou uma coisa muito marcada, né? E 30 anos depois ela está lá na casa dela, não pensa mais no passado, mas sente aquela coisa por dentro ali. Então, admitir que eu tenho a distorção, identificar qual é, e pensar, bom, agora qual a alternativa que eu tenho para pensar de uma forma diferente, né? Gabi, você falou que corrigir os pensamentos, né, ou olhar do jeito certo para eles, não significa ter apenas pensamentos positivos. Então, será que a gente consegue definir o que seria um pensamento funcional? Sim. O pensamento funcional é aquele pensamento que é mais flexível, está mais dentro daquela sua realidade. Isso é um pensamento funcional. Então, nós, durante a nossa vida, temos pensamentos que são distorcidos ou disfuncionais e também pensamentos que são funcionais. Nós podemos ter automaticamente as duas questões. A diferença é em que situações um vai prevalecer sobre o outro ou esse treino de você aprender a sobressair aquilo que você já tem de pensamento funcional e transformar os disfuncionais em pensamentos funcionais agora. Quando eu faço uma palestra, tem uma palestra que eu faço sobre família, e ali eu coloco assim, em termos de casamento, por exemplo, né? O que é uma discussão produtiva e uma discussão improdutiva.
Na discussão produtiva, os dois, mesmo que vai falar de um assunto delicado, que mexe com as emoções, mas a intenção do casal é, vamos tentar resolver o problema, né? Porque tem casal que quer discutir, mas não quer resolver o problema, quer ficar discutindo. São os casais bélicos, né, assim. Então, nessa questão de uma discussão produtiva, eu tenho que ter um pensamento funcional. O que é o pensamento funcional? Olha, você disse aquilo que eu não gostei, eu acharia melhor se você falasse de uma outra forma comigo. Então, eu uso o pensamento para expressar aquilo que eu acho que precisa ser corrigido. Isso é o pensamento funcional. O que é um disfuncional nesse mesmo contexto? Você nunca me entende. Você é uma droga. Eu sempre casei com você. Olha só, totalmente disfuncional, né? Então, o pensamento funcional é aquele que vai trazer uma solução para aquela situação. Lembra que naquele vídeo que nós vimos da Sara entrevistando as pessoas na rua, um rapaz falou assim, depende do 880, depende da situação. Lembra, né, que ele falou isso? Isso quer dizer que em algumas situações, o que é ativado são aqueles esquemas que nós estávamos conversando e talvez aqueles pensamentos que surgem são os pensamentos disfuncionais, mas em outros casos não. Exemplos também são quando em algumas situações você pensa que você dá conta, que você consegue realizar aquela tarefa. São pensamentos funcionais de algo que você foi treinado, que você escutou dos seus pais. Mas já em algumas outras situações, não sei, você já pode pensar, não, eu tenho um limite, daqui eu não consigo fazer isso é muito difícil, eu vou fracassar, não vou conseguir. Talvez em relação ao público, não sei qual é essa situação. Mas é nesse sentido, os pensamentos funcionais. Vamos trazer aqui algumas dicas preciosas que podem te ajudar, então, a vencer esses pensamentos distorcidos e a começar a desenvolver pensamentos funcionais. Traz na tela aqui a primeira dica, que seria cultivar pensamentos que fortalecem. Fala pra gente, Gabi, um exemplo. Certo. Nós estamos trabalhando aqui esse tempo todo falando sobre isso, né? É você prestar atenção e perceber, mesmo se esse pensamento ele está fora da realidade, ele é útil ou ele é inútil para você. E aí eu queria pegar um gancho, se vocês me permitem, eu queria ler um texto da Bíblia. Na verdade é um versículo 2, se eu puder, mas que fala o seguinte, é em Romanos 12:2, se você quiser anotar, que diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui, nesse contexto, eu gosto de trazer justamente que nós estávamos conversando sobre o que o telespectador nos comentou, sobre a oração, sobre o que ele faz, sobre o que o Dr. César colocou dos passos para a mudança do pensamento. Então, nós temos a nossa parte, nós podemos transformar o nosso pensamento e nós podemos pedir a ajuda de Deus também para isso. E aí eu entro no segundo texto que eu gosto, que é Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se Deus tem pensamentos de paz, não de mal em relação a nós mesmos, por que nós iremos cultivar esses pensamentos? Porque nós não podemos fazer esse exercício de cultivar os pensamentos de parar e encaixar, como o Dr. César falou, encaixar esses pensamentos que são mais funcionais, estão dentro da realidade, eles são mais úteis para os nossos relacionamentos, são mais flexíveis, né? Não são rígidos aí. Você sabe que eu costumo... Você falou de pensamento bíblico, eu lembrei de um pensamento bíblico, não estava no script não, eu lembrei agora que, acho que está em Isaías, quando Deus fala assim, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quer dizer, como é que eu posso manter a minha mente numa coisa funcional? Sabe uma dica que eu dou ao pessoal de casa? É você memorizar alguns textos bíblicos. Não precisa ser uma coisa muito longa. Você sabe quando eu vou acordando de manhã, né? Estou assim meio ali naquela obnubilação, meio acordado e tal, eu começo a pensar algumas passagens bíblicas, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu recito para mim alguns pensamentos que me ajudam no começar um novo dia e começar com a força de Deus, né? Se eu estou lutando com alguma coisa difícil ali, então penso alguns textos bíblicos específicos, né? Então ajuda, porque a palavra de Deus, ela tem um poder impressionante, inclusive, de mudar conexões cerebrais,
né? Então, memorize alguns pensamentos bíblicos quando vierem pensamentos negativos, porque aquele cara que foi expulso do céu, ele também sussurra nos nossos ouvidos alguns pensamentos para te derrubar. Para né? te desanimar. Para desanimar. Então, você vai responder com pensamentos bíblicos de esperança, de promessa que Deus fez de ajudar você. Até porque Jesus é muito maior do que esses pensamentos ou essas ideias ruins aí. Vamos trazer mais aqui ideias de como você pode transformar seus pensamentos em funcionais. Questione o que você pensa, duvida desse tem que fazer pensamento. isso, né, Teru? Porque saúde mental não é a gente pensar o que a gente quer. Saúde mental é pensar aquilo que é saudável. E como a nossa mente, às vezes, produz alguns pensamentos não saudáveis, eu tenho que questionar. Peraí, cara, de onde veio esse pensamento? Eu não quero pensar nisso. Acabou, ponto final, sai daqui, né? É isso. Próxima ideia aqui para você... Compreender o que sinto, Gabi, é importante. Com toda certeza. A gente não trabalha assim que existem sentimentos positivos ou negativos no sentido de que eu não posso sentir a tristeza Eu ou vou a negar raiva. esses sentimentos. Não vou negar. Mas é eu compreender o que eu estou sentindo para eu entender a origem disso, para eu entender o que está envolvido nessa situação. Quais são os comportamentos, quais são os pensamentos que estão envolvidos nessa situação. Racionalizar um pouco. Exatamente, racionalizar. Vamos trazer a próxima dica aqui para você transformar seus pensamentos em funcionais. Busque novas possibilidades. E aí, essa daí é que vai abrir o leque aqui de opções. Quais alternativas que existem para esse pensamento que vem na minha cabeça? Esse pensamento que vem na minha cabeça, com que base ele está na realidade ou na verdade? Qual a possibilidade que eu tenho de agora seguir pensando nele ou não seguir pensando nele? Né? É isso. Nós falamos aqui já, quer dizer, pensar no que a gente pensa. Eu estive no Congresso de Psiquiatria, pouco tempo atrás no Rio de Janeiro, e um professor de Psiquiatria Molecular, que é um negócio cabeludo de estudar, ele falou assim, a bola da vez em termos de saúde mental é a cognição. O que é isso? É você pensar no que você pensa. E você vê que Jesus, ele costumava lidar com as pessoas, ele fazia muitas perguntas. Quando as pessoas perguntavam para ele, ele respondia com uma pergunta. Por quê? Porque ele queria que as pessoas pensassem, né? Pensa, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que diz a lei? Sim. Pensa, né? Ele devolvia, né? Para a pessoa exercitar o pensamento. Legal, né? Então, ser flexível é muito importante nessas situações. E uma maneira legal de pensar isso é você perguntar se a minha amiga, uma grande amiga, um grande amigo meu estivesse na mesma situação, o que eu diria para ele? Se ele estivesse pensando a mesma coisa que eu, o que eu diria para essa pessoa? Ou então você pensar de maneira diferente, assim, dentro dessa situação, pela forma como eu estou pensando, qual é a pior coisa que pode acontecer comigo? Por exemplo, preciso apresentar um trabalho. E os meus pensamentos são, não vou conseguir, vai dar tudo errado e etc. Nessa situação, o que de pior pode acontecer? Como que você vai enfrentar isso? E ao contrário, o que de melhor pode acontecer? E como que você vai resolver isso? Boa! São dicas para o seu pensamento ficar mais flexível, né? Agora eu quero virar o jogo aqui para aquelas pessoas em formação ainda, os pequenos, as crianças. Como é que os pensamentos disfuncionais ou até os funcionais podem impactar o cognitivo e o emocional das nossas crianças, Dr. César? Como que pode passar nas crianças? Como é que essas crianças com pensamentos também distorcidos ou funcionais podem impactar a sua realidade? Aí entra o papel do pai e da mãe de ajudar as criancinhas em relação a... Porque a criança vai ter algum pensamento distorcido, né? Às vezes com de ciúme, enfim, a gente vai ajudar. O pai e a mãe precisam estar bem emocionalmente para poder detectar, né, nessa criança ali. Vem cá, não é bem assim. O que você disse para o papai? Conta para mim. Isso. Mas olha, a realidade não é essa, é essa e essa. Ah, tá. Então a gente vai ajudando a corrigir os pequenininhos desde, claro, usando o linguajar que cada um consegue administrar em função da idade. Né? Mostrando para ele as outras possibilidades, né? Que Sim. Talvez o adulto consiga fazer sozinho, mas as crianças não, né? Eu trago aqui mais uma ferramenta para você
se envolver nessa jornada aí de ajudar o seu filho a desenvolver pensamentos funcionais, que é a revista Esperança. E a gente está aqui com esse Super Lupa Volta ao Mundo em 7 dias, que é esse fascículo especial para as crianças aqui, que vai ajudá-las a entender quem elas realmente são, de acordo com a criação, de acordo com a nossa filiação. A gente já falou sobre isso aqui no Vida e Saúde. Somos obras de Deus, e quando a gente instrui uma criança que entende que ela é filha de um rei, que ela pode fracassar aqui em alguns momentos, mas que tem uma mão estendida para ela, já é um ótimo começo. E nesse guia de estudos aqui, você vai acompanhar a turma do Super Lupa aqui nessa aventura Volta ao Mundo em 7 dias, mostrando como Deus é o Criador real e é alguém que interfere, é alguém que está assim ativamente cuidando e olhando por nós. E as crianças vão aprender através de curiosidades, através de histórias em quadrinhos e através de experiências. Você quer que seu filho tenha acesso a isso? Você quer ajudá-lo aí? Então pega o telefone e liga para cá. A Joelma está esperando a sua ligação, a Silvia está aqui a postos para te atender. 0 Operadora 12 21 27 31 21 é para ligar agora e receber o seu guia aí gratuitamente. Se você prefere o WhatsApp, dá para mandar mensagem no 12 98244 44 49. E ainda dá para pedir pelo site, gente, novotempo.com/escola bíblica. É só acessar, preencher com seus dados aí e vai chegar para você gratuitamente. Precisamos de um intervalo rapidinho. Na volta, Dr. César e Gabriele respondem as suas dúvidas enviadas aqui. Não sai daí não que a gente volta já.